Graças te dou por tudo que me deste. Primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção materna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Eu quero, nesta noite, irmãos, meditar um pouquinho na palavra de Deus, num texto que está lá em Mateus capítulo 6, dando continuidade aqui à ideia que nós estamos vendo aqui esta noite, a respeito do senhorio de Jesus Cristo, que o Senhor deve fazer parte da nossa vida, que nós só vencemos o mal, nós só vencemos o pecado, quando nós estamos firmes, constantes, seguros, na mão daquele que tudo pode, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, vamos ler aqui apenas o versículo 24. À medida que você encontrar esse texto, peço à igreja a se colocar em pé, para nós fazermos uma leitura juntos aqui desse texto. Mateus 6, versículo 24. Leiamos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. E este culto é dedicado ao Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor em Cristo Jesus nos trouxe salvação, e é por isso que estamos aqui, porque teu Santo Espírito trouxe a cada um de nós, e por isso, Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos clamar e rogar ao Senhor, que repreenda, Pai, toda distração. Repreenda, Pai, tudo aquilo que venha, de alguma forma, roubar a preciosidade da semente do Evangelho
que o Teu Espírito aplica em nós. Que isso não aconteça nesta noite, mas o Senhor traga a nossa mente cativa ao Senhor, a nossa atenção cativa ao Senhor, para abençoar a nossa vida. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, você pode ter dois amigos, dois melhores amigos. Você pode até ter dois hobbies. Você ter duas preferências em hobbies, em passatempo. Você pode ter dois empregos. Você pode ter dois empregos. Você pode torcer para dois times de futebol. Não há problema. Eu torço para este, mas eu torço para este também. Mas você não pode ter dois senhores. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Nós não podemos ter dois senhores. Jesus Cristo escreve esse texto de Mateus, dessas palavras que estão em Mateus. Quando o Senhor falou essas palavras, ele tinha cerca de 31 anos, e nós conhecemos aqui como o Sermão do Monte. E Mateus, o escritor deste evangelho, escrevendo ali mais ou menos no ano 55, por aí, é a época que ele escreve esse texto da palavra de Deus, anos 55 a 65, mais ou menos. Ele escreve ali em Antioquia, e escreve para que nós tenhamos um entendimento a respeito de quem é Jesus, de quem é o Senhor. E este Sermão do Monte que Jesus está aqui, neste momento, falando, em primeira mão ali aos judeus, e ele fala a respeito de vários assuntos. Ele fala a respeito da oração, ele fala a respeito do jejum, ele fala a respeito da vida em si, e ele fala a respeito do céu. Mas chega num momento aqui que ele começa a falar a respeito de que a nossa vida não pode estar dividida. Nós não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos ao mesmo tempo dedicar atenção a uma coisa e ao mesmo tempo a outra coisa, sem que uma delas seja prejudicada. Irmãos, e nós encontramos Jesus aqui no contexto falando a respeito do jejum. E quando ele fala a respeito do jejum, ali no versículo 16, do capítulo 6, ele fala a respeito da vida religiosa. E ele chama a atenção ali dos fariseus e escribas. Por que que eles queriam exercer a religião? Por que que eles queriam jejuar? Então eles estavam com o coração dividido entre agradar os homens e agradar a Deus. E Jesus diz assim: olha, quando jejuam, não mostrem que vocês estão contristados, porque isso é para os homens, mas exerçam a religião com alegria. E Jesus fala a respeito disto. Depois ele fala a respeito dos tesouros do céu. No capítulo 6, a partir do versículo 19, novamente ele mostra aqui um coração dividido. Coração dividido. De um lado ele fala: olha, cuidado, porque muitas vezes o nosso coração pode estar na riqueza, nas coisas deste mundo, em ganhar, em ter, enquanto que o nosso coração precisa estar no céu. Não há como dividir isso, não há como servir dois senhores. Ele fala a respeito disto. E depois ele começa a falar no versículo 22 em diante a respeito dos olhos. Olhos bons e olhos maus. Ao mesmo tempo que nós queremos ter uma vida luminosa, nós também queremos ter um flerte com as trevas. E ele fala que isso não dá certo. E aí ele conclui dizendo no versículo 24, o texto que nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores. Esta é a mensagem, irmãos. Nós não podemos servir a dois senhores. E por que nós não podemos servir a dois senhores? E a palavra que aparece aqui é a palavra usada para servidão, escravidão.
Nós não podemos servir a dois senhores porque a escravidão, a servidão é absoluta. Ela exige tudo que é seu. Se você parar para pensar, e Jesus Cristo está numa época, está num contexto, o Império Romano, os judeus e demais nações ali, tinham como princípio básico a questão da escravidão. E Jesus utiliza essa palavra da escravidão, da servidão, para dizer, olha, é impossível ser escravo de dois senhores. É impossível um escravo servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e alegrar o outro, ou vice-versa. Alguém será prejudicado nessa história e finalmente nós seremos destruídos. Romanos capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz assim: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Paulo se lembra do ensino de Jesus e diz, olha, o que você pratica é de quem você é servo. Se você pratica o pecado, você é escravo do pecado. Se você pratica a justiça, você é escravo da justiça de Deus. De uma forma ou de outra, a nossa servidão, a nossa devoção, ela deve ser integral. Deus não aceita nada pela metade. Irmãos, não existe escravo de tempo parcial. E é isso que o texto diz. Não existe escravo de tempo parcial. Às vezes a gente não gosta de usar essa palavra, escravo, mas ela é a palavra que está aqui, né? Servir aqui, é servir como escravo. Ninguém pode servir a dois senhores. É uma servidão. É algo que exige todo o seu tempo, é algo que exige toda a sua lealdade, todo o seu trabalho, todo o seu coração, toda a sua alma. E você não pode tentar servir a dois senhores. Não vai funcionar. Se você de repente, quem sabe, você teve essa experiência de ter algum emprego que tenha dois patrões, e ambos exigentes com coisas diferentes. E você, na tentativa de agradar aos dois patrões, você acaba sendo despedido. Porque você aborrecerá um e alegrará o outro. E você vai acabar sendo despedido. Então, irmãos, às vezes a gente pode pensar que pode ser um cristão, amar a Jesus, ser apaixonado pelo Evangelho, mas mesmo assim ter um pequeno caso com o dinheiro, um coração ligado ao dinheiro, flertar com o orgulho. Às vezes a gente pode pensar que podemos desfrutar dos frutos da revolução sexual nos fins de semana, fica com um aqui, principalmente, né, os solteiros, fica com outro ali, e podemos achar então que nós podemos dividir a nossa devoção. Podemos ter um coração com Jesus, mas ao mesmo tempo flertar com o pecado, e achar então que a nossa vida espiritual caminhará numa boa, tudo tranquilo, sem problemas e sem atropelos. E aí nós não entendemos, porque nós somos derrotados espiritualmente. Irmãos, isso não vai funcionar. Você não pode se casar com Jesus, metaforicamente falando, e pular a cerca. Não funciona. Jesus Cristo, Ele exige de nós uma devoção integral, uma devoção exclusiva. E o que nós precisamos perguntar a nós mesmos é pelo que nós temos trabalhado. Quando você está sozinho, sonhando, pensando, o que você tem sonhado? O que você tem pensado? Para o que você tem vivido? Se fosse perguntar para você, olha, você não consegue viver sem o quê?
O que você não consegue viver sem? Ou se você tivesse tal coisa na sua vida, você seria feliz? Aonde está a nossa devoção? Está no Senhor ou está nas coisas deste mundo? Esta é uma grande questão que o texto aqui nos fala. Lá em Mateus capítulo 13, nós não precisamos abrir ali, mas Mateus 13 fala a respeito da parábola do grão, da semente. Então, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e jogou as sementes. E foi jogando as sementes. E uma dessas sementes caiu no meio dos espinhos. E foi uma semente que cresceu. Mas ao mesmo tempo, aquela semente que vira uma planta viçosa num primeiro momento, ela nos é informado então em Mateus 13 que ela é sufocada. E Jesus, quando vai explicar a parábola aos discípulos, ele explica para nós que esse sufocamento desta semente, desta planta, se deu porque as pessoas então que ouviram o Evangelho foram pessoas que foram sufocadas, esmagadas pelos cuidados deste mundo. Elas tentaram viver um tipo de evangelho que tinha uma devoção a Jesus, mas uma devoção a este mundo também. Elas tentaram dividir, se devotar aos dois senhores. Irmãos, isso é extremamente enganoso a nós. Muitos jovens cristãos, promissores na vida cristã, muitos adolescentes, promissores, eles são muitas vezes exauridos pelos cuidados deste mundo e pela loucura da vida. E isso acontece o tempo todo. Eles são sufocados porque tentam agradar dois senhores. Não há essa possibilidade. O Senhor fala que isso não é possível. Jesus não busca aqui uma divisão. Olha, 60% para mim, 40% para o mundo. Tá bom. 60% para Jesus, 40% para o mundo. Ótimo. Não, ele não quer isso. Enquanto Satanás se contenta com isso, ele vai dizer para você: não tem problema, afinal você tem que ganhar a vida, afinal você tem que se divertir, como se diversão fosse pecar, né? Afinal você tem que ser como todo mundo. E nós então somos enganados, e nós então cedemos e dizemos: olha, é suficiente, 60% para Jesus, 40% para o mundo, é um bom número, está bom. Irmão, isso não dá certo. E uma das coisas que nós vimos aqui, por que nós não podemos servir a dois senhores? Porque a servidão, a escravidão é absoluta. Ou você está submisso ao mundo, ou você está submisso a Cristo. Aonde nós estamos nesse sentido? Eu quero também dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque Deus é zeloso. A Bíblia fala sobre isso. Deus é zeloso, Ele não aceita dividir a sua glória com nada e nem ninguém. Isaías 42, versículo 8. Eu vou falar alguns versículos aqui, irmãos, a respeito disso. Isaías 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ainda em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, ele diz: eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Em 2 Samuel 27, 22,
Novamente a Bíblia afirma: não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti. Em Isaías 43:11, as Escrituras nos dizem: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Marcos 12:29, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45:18, eu sou o Senhor e não há outro. 1 Crônicas 17:20, Senhor, ninguém é como tu e não há Deus fora de ti. E lá em 1 Coríntios, Paulo afirma no capítulo 8, versículo 4, não há outro Deus senão um só. Irmãos, então a Bíblia é clara quando ela, em inúmeros textos, ela fala da exclusividade de Deus. Deus é alguém que exige de nós exclusividade na oração. Ele não aceita menos do que isto. Menos do que isto não serve para Deus, porque Ele é Deus zeloso. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. E muitas vezes, irmãos, nós dedicamos mais tempo ao nosso trabalho, não no sentido de que você tem que trabalhar. Deus sabe que você tem que trabalhar, mas nós dedicamos mais servidão ao trabalho do que a Deus, mais servidão aos prazeres do que a Deus, mais servidão à família do que a Deus. E não é isso que nós estamos criando, dois senhores na nossa vida? A Bíblia é clara, irmãos, a respeito disso, tão clara, que as Escrituras falam que até os demônios do inferno sabem disto. E Tiago 2,19 diz assim: você acredita que Deus é um só? Faz bem, até os demônios acreditam e tremem. Tão claro que é, de que Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E 1 João capítulo 5, versículo 20, nós vemos uma conclusão nesta questão de que Deus é o único Deus, quando ele fala assim: sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se alguém perguntasse assim para mim e para você: você acredita em Deus? Se você saísse aqui nas vizinhanças perguntando, fazendo essa pergunta: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Eu creio que uma porcentagem muito alta, talvez aí quem sabe beirando aos 90%, diria rapidamente: claro, eu acredito. Eu acredito sim, eu acredito que existe Deus. Eu acredito em Jesus. E se essa pergunta fosse dirigida a nós, aqueles que dizem crer no Senhor, estão aqui nesta noite ouvindo o Evangelho, e fizesse uma pergunta um pouco mais além: você acredita em Deus, em Jesus? E mais do que isso, você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, no tempo certo nasceu, e viveu sem pecado, e se cumpriu nele o plano de Deus, e ele foi entregue para ser morto, e ele morreu, como ovelha muda levada ao matadouro, não abriu a sua boca. E o Senhor, pelo poder do Espírito, o ressuscitou, e ele subiu aos céus, para ser o nosso Redentor. Você acredita nisso? E eu creio que nós, como cristãos, na sua grande maioria, diria: sim, eu acredito. E você acredita então que este Senhor que foi levado ao céu, Jesus Cristo, voltará uma segunda vez, e levará consigo então aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas? E a grande maioria dos cristãos
diria assim: eu acredito. Então por que nós dividimos a nossa lealdade? Se nós fazemos uma declaração de fé tão ousada como esta, uma declaração de fé que para o mundo ela pode ser como um conto de fadas, mas não é uma realidade. E por que nós, como cristãos, que dissemos então que aguardamos o Senhor Jesus, e que se a morte nos alcançar antes que Ele venha, nós acreditamos que vamos estar no céu, vamos acordar ao lado de Jesus, desfrutando da eternidade, ou se a morte não nos alcançar antes da vinda de Jesus, nós subiremos com Ele, e estaremos com Ele, desfrutando o novo céu e nova terra por toda a eternidade. Então por que o tempo que nós temos aqui? A Bíblia fala que a nossa vida chega a um certo ponto e depois ela acaba. Esses poucos anos que nós temos, e você que é mais velho, vendo aqui os nossos adolescentes na flor da idade, e você diz assim, pensa, quem sabe, ontem mesmo eu era adolescente. Ontem mesmo eu era adolescente. Eu era criança. Agora eu já sou mais velho. O tempo passa rapidamente. Então por que nós, irmãos, se temos uma confissão de fé tão grande, insistimos muitas vezes em ter a nossa devoção dividida? Mas de que forma? Às vezes tem coisas na nossa vida que nós não entregamos ainda aos pés do Senhor. Tem coisas que nós não abrimos mão ainda. Tem coisas que nós seguramos, tem pecados que nós não abandonamos. Tem chamados que nós não atendemos de Deus, porque nós queremos dividir a nossa devoção. O texto usa uma palavra, capítulo 6 de Mateus, o texto que nós estamos vendo, versículo 24, ele usa uma palavra que me chamou a atenção, a palavra desprezar. E ele fala de desprezo. Você tem coragem de desprezar a Deus? Mas o texto fala que nós podemos fazer isso. Ele começa a dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A quem temos desprezado? Essa é a pergunta: a Deus ou ao mundo? E quando nós dividimos a nossa lealdade, nós desprezamos o nosso Deus. Irmãos, não tem outra opção. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho do mundo. Não há meio termo. Existe uma figura muito famosa, que é o quadro dos dois caminhos, muito bonito, muito famosa a figura, mas ela carrega um pequeno problema, ou talvez grande, né? Que dá a ideia de que nós podemos, em algum momento da nossa vida, não estar em caminho algum. Porque nós vimos a pintura lá, algumas pessoas num caminho, outras pessoas em outro caminho, umas no caminho largo, outras no caminho estreito, mas há também algumas pessoas que não estão em caminho algum, dando a impressão da neutralidade, dando a impressão que a partir do momento que você escolhe um caminho, que você será então julgado. Não, a Bíblia diz: se você não está no caminho de Deus, você já está no caminho das trevas. Não há meio termo, não há neutralidade. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho da destruição. Então, irmãos, a nossa devoção a Deus deve ser plena, completa, sincera, por inteiro. Nós não podemos deixar enganar e nem aceitar nada pela metade. Quando nós lemos a respeito de Noé, sua dedicação, ele obedeceu à direção dada por Deus, ele construiu a arca e ele fez tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele. Mesmo ridicularizado, mesmo ofendido, Noé mostrou a sua dedicação completa e exclusiva a Deus. Assim também Moisés, quando ele atendeu o chamado de Deus e levou milhões de pessoas para fora do Egito em direção à terra de Canaã, a pátria prometida.
pelo Senhor. Abraão também, quando o Senhor o chama, as Escrituras Sagradas nos dizem que Abraão tinha um coração totalmente completo no sentido de servir a Deus. Pega o seu filho Isaque, leva até o monte Moriá, e ali então ele oferece o seu filho numa completa devoção exclusiva a Deus. E quando nós ouvimos a respeito de Davi enfrentando o gigante Golias, 2 vezes maior do que ele, 2 vezes mais forte, mas ele está ali em uma rendição completa a Deus, submissão ao nosso Deus. Quando nós vemos apóstolos do Senhor Jesus, como Paulo, sendo apedrejado, açoitado, vivendo preso, esse homem passou muito tempo na cadeia, não como malfeitor, mas como um homem que era dedicado a Deus, e por causa do Evangelho ele estava lá, mas o seu coração era completo. Ele estava preso sim, mas ele mesmo dizia que ele era livre, livre no Senhor Jesus Cristo, por causa da fidelidade àquele que o amou primeiro. Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículos 34 ao 38, Mateus 22, 34 ao 38, as Escrituras Sagradas nos ensinam a respeito do grande mandamento. E ela nos diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Meus irmãos, essa é a pergunta que tem que ser respondida, de forma a não deixar dúvida no nosso coração. E as Escrituras Sagradas nos dizem assim: olha, amar a Deus acima de todas as coisas, num primeiro momento, de uma forma bem básica, é não ter outros deuses além do Senhor. As Escrituras falam que Deus, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes, não no sentido pejorativo da palavra, não no sentido ruim da palavra, assim como alguém ciumento nesse sentido, mas num sentido positivo, em dizer: olha, você não pode dividir a sua lealdade. Então Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala isso: existe alguém habitando em nós, o Espírito Santo, que ele não permite, ele não aceita que nós dividamos a nossa adoração com qualquer coisa. Agora, o Senhor diz para nós não termos outros deuses diante dele. Ele não está falando de alguma coisa, algum objeto somente feito de vidro, de madeira, de metal, ou algum metal precioso que seja, ou de barro, enfim. Não, ele não está falando apenas disso. Tem coisas que no nosso coração, elas não são palpáveis, elas não estão à vista, mas elas são ídolos na nossa vida. Às vezes é o orgulho, às vezes você faz de outra pessoa o seu ídolo. Alguns fazem do dinheiro, alguns fazem da sua capacidade intelectual, e assim é uma variedade de coisas que podem roubar o primeiro lugar no nosso coração, que deveria ser dado a Deus. Às vezes quem está sentado no trono do nosso coração é a gente mesmo. A gente baniu Deus dali e disse: aqui é meu. E aí é um ídolo. E o Senhor fala a respeito disso. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, nós lemos já esse versículo, mas eu só quero repetir ele aqui. Quando o próprio Deus exorta a gente dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor
as imagens de escultura. Os meus bens, os meus negócios, o meu conforto pessoal, o meu programa de televisão, a minha internet, os meus passeios, os meus hobbies, os meus amigos, a minha estética, e por aí vai. E por aí vai. Nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E aí nós dividimos o nosso coração. Irmãos, o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É priorizar a companhia de Jesus. Tiago 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E ele conclui dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo não liga se você tiver mais de um senhor. Não. Ele não vai ligar. Quem se importa é Deus. Deus se importa. O mundo não. Você pode ter, porque ele sabe que quando você faz isso, você já tomou a sua decisão. Irmãos, o texto fala amar de coração, alma, entendimento. Isso envolve o todo, isso envolve a sua vida completamente. Eu quero que você volte lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Lembra que ele fala da religião, né? Quando ele fala do jejum, ele fala do dinheiro, e ele fala a respeito então de como nós vemos a vida, a cobiça, dos bons olhos, dos maus olhos. Ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Ele fala no versículo 22. E ele fala: olha, ninguém pode servir a dois senhores. E aí, no versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Se você toma a decisão, irmãos, de dizer assim: agora eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: que servir a Deus tira a sua ansiosidade. Porque quando você serve as riquezas, como ele está dizendo aqui, ao mundo, você vai andar ansioso, porque depende de você. Você é o seu próprio provedor. Você é que tem que dar conta da sua própria vida, nesse sentido. Mas quando você depende de Deus, aí você entende que quem segura você é Deus. Agora Deus passa a ser o seu provedor. E ele vai dizer: ó, por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos quanto à vida, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Para com isso. E ele dá o exemplo das aves e das flores, dizendo que as aves comem muito bem, o Senhor sustenta as aves, as flores se vestem maravilhosamente bem, porque o Senhor sustenta as flores, veste as flores. E ele vai então dizendo para nós, e ele fala assim, no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O seu Senhor sabe das suas necessidades. E aí ele traz o texto dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é isso, irmãos, que Deus quer dar para nós. Ele quer que a gente se dedique a Ele integralmente, de corpo e alma. E Ele promete cuidar da gente. Ele promete cuidar da gente. Porque, irmão, senão nós fazemos uma profissão de fé furada, inútil. Se você diz que crê em Deus,
Se você diz que acredita que a sua vida foi transformada, modificada, e um dia você vai morar no céu, mas quer viver como aquele que não conhece a Deus, ou quer viver das duas formas, então é uma confissão de fé furada. A gente fala uma coisa, mas faz outra. E Ele fala que vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa vida. Irmãos, antes de nós passarmos aqui ao encerramento, neste momento, nós queremos orar, queremos fazer uma oração. Nós sabemos que existem várias pessoas que estão enfermas, ou tem algum parente enfermo, ou alguém conhecido, ou está passando algumas tribulações e dificuldades na sua vida, alguns problemas, e tem buscado a direção e orientação de Deus, tem buscado forças para enfrentar. Nós sabemos que nós somos sujeitos a isso, essas dificuldades, esses problemas, e nesse momento nós vamos ter uma oração a respeito disto. E eu quero que você feche seus olhos agora para essa oração, e eu quero pedir a você que gostaria de receber esta oração. Oração por alguém que está em dificuldade, por você mesmo, por algum problema que você tem que tomar uma decisão, por algum compromisso que você fez diante de Deus e gostaria agora de forças para cumprir o que você prometeu diante do Senhor. Nós vamos ter uma oração agora a respeito disso. Eu gostaria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente para nós orarmos então por isso, para nós orarmos diante do Senhor por esse motivo que está no seu coração, que você quer colocar diante de Deus, que você quer pedir ao Senhor para te dar forças. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que nós devemos buscá-lo, nós não podemos ficar ansiosos, nós devemos nos devotar a Ele, para que Ele então possa nos atender. Aquilo que está no teu coração, que você já tem orado, talvez você tenha perdido até noite de descanso, de sono, preocupado, ansioso, e você quer então colocar diante do Senhor, em súplica, em oração. Ou quem sabe você é alguém que quer agora se consagrar mais ao Senhor e dizer: Senhor, eu tomei essa decisão ao teu lado, eu preciso de força. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Coloque agora diante do Senhor o seu pedido, a sua súplica. Senhor, eu peço por isto. Ó Pai, nós estamos aqui na igreja, local, Pai, separado para adoração ao Senhor. Nós tivemos aqui, Pai, este culto, estamos diante de um culto ao Senhor. Nós sabemos que somos imperfeitos, sim. Nós sabemos que poderíamos, Pai, cultuá-lo melhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Mas por causa de nós, Pai, por causa da nossa limitação, nós não podemos oferecer, Pai, aquilo que o Senhor merece. Mas também, Pai, nós nos alegramos porque o Teu Espírito Santo intercede por nós. Pai, está aqui diante do Senhor os Teus filhos, homens e mulheres, jovens e adultos, estão aqui diante do Senhor, com seus problemas, suas lutas, os seus desafios, seus pedidos, clamores por si mesmo, por outros. Estão aqui, Pai, diante do Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, em oração diante do Senhor, nós queremos colocar, Pai, humildemente diante do Senhor o nosso clamor.
os nossos pedidos, Senhor, a nossa súplica. Muitos corações aqui, Pai, estão tristes. Muitos corações aqui, Pai, estão apertados, ansiosos, aguardando do Senhor uma resposta, Pai. Ó Pai, mas acima de tudo, Senhor, console o nosso coração. Não deixa a tristeza excessiva, não deixa a amargura, Pai, tomar conta de nosso coração, de tal forma que remova de nós a confiança. Ó Senhor, nos dê um coração alegre ao sairmos por esta porta nesta noite. Saiamos, Pai, com a certeza em nosso coração de que o Senhor ouviu a nossa prece, ouviu a nossa oração, Pai. Aqueles que estão enfermos, ó Senhor, temos irmãos e irmãs que estão sofrendo, Pai, estão enfermos, estão diante do Senhor. Alguns lares, Pai, que precisam da intervenção poderosa do Senhor. Pais que clamam pelos seus filhos que estão longe do Senhor. Esposo e esposa que às vezes têm sofrido, têm se afastado um do outro, têm tido problemas, Pai, dentro do lar. Nós clamamos agora, Pai. Às vezes são problemas financeiros, de emprego. Senhor, nós não sabemos todas as naturezas dos problemas, mas o Senhor sabe. Está aqui diante do Senhor. Abençoe, Pai, a cada um que vem aqui à frente e receba do Senhor aquilo que o Senhor quer dar e eles precisam. Nós oramos, Pai, imploramos e clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.